Fala galera do HC, tudo bom com vocês? Então, pessoal, essa aula de hoje está incrível, tá? A gente vai continuar analisando o Homem-Aranha Noir, a Grande Depressão, tá? Mas eu acredito que vocês vão ficar assim de boca aberta, tá? Porque os detalhes que eu vou trazer para vocês tá assim incríveis, beleza? Vocês não podem perder. Fica comigo até o final, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como que está o Brasil nesse contexto da Grande Depressão, o que o Brasil está sofrendo, o que está se passando, quais são as políticas que estão sendo adotadas para contornar a crise, e os Estados Unidos, o que os Estados Unidos vai fazer para poder solucionar aí a crise e voltar a crescer, beleza? E, em paralelo a isso, a gente vai analisar a HQ do Homem-Aranha, tá bom? Tem muita coisa incrível, tá? A história bacana, é uma história que traz características da vida real, tá bom? Então, fica comigo até o final que eu vou trazer os detalhes dessa história, beleza? É isso aí, galera. Homem-Aranha Noir, final. Por que final? Porque agora a gente vai fazer o fechamento de toda aquela aula que a gente fez na semana passada, beleza? E só um detalhe, se você ainda não assistiu essa aula, então dá um pause aí no vídeo, volta lá e assiste. Eu vou deixar um cardzinho aqui, tá? Você só precisa clicar, já vai abrir aí a tela do YouTube com com a aula passada, aliás. Beleza? Então assiste lá para você entender e não ficar preso aí nas teias do aranha, tá bom? Pois bem, essa aula de hoje a gente vai passear por diversas teias, tá? E eu vou trazer alguns elementos de como está se passando, né, no Brasil, o que está acontecendo, nos Estados Unidos, na história do Homem-Aranha, o que está acontecendo. A gente vai ter ligações com a guerra, tá? Segunda Guerra Mundial. Bom, a gente vai ter elos de ligação é, com o presidente Franklin Roosevelt, tá? Então, todos esses elementos aí compõem a história do Homem-Aranha, tá? Como eu falei na aula passada, ele é um Homem-Aranha que viveu no ano da Grande Depressão. Então, todos esses elementos aí vão fazer parte, tá? Pois bem, olha só a situação do Brasil, né, durante esse período aí da Grande Depressão. A gente sabe que no Brasil o principal produto é o café. Para a gente entender a situação do Brasil nesse período, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, tá? Então, a gente sabe que os Estados Unidos e a Europa são os principais mercados aí para o café brasileiro, tá? E, por incrível que pareça, durante esse período, né, antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não era uma potência econômica. Ele comprava o café brasileiro, mas ele não era potência. A Europa tinha um consumo muito maior do que o próprio Estados Unidos. E aí a gente tem uma primeira crise, tá? O preço do café ele despenca. E aí os cafeicultores vão começar a cobrar do governo brasileiro algumas medidas. E aí, eis que surge o Convênio de Taubaté, em 1906. Tá? O Convênio de Taubaté vai ser uma solução encontrada, né,
vai ser, na verdade, uma reunião entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Para quê? Para que cada estado compre o café dos seus cafeicultores para manter o lucro desses cafeicultores. Desta forma, a gente vai ter um problema, porque o Brasil não tem renda suficiente para ficar comprando o café desses produtores enquanto o preço se estabiliza. E aí vai ser tomado empréstimos para poder garantir a compra desse café. Então, o convênio de Taubaté ele vai ser vantajoso somente para os produtores. Claro que a gente vai ter algumas leis que vão privar esses produtores de terem uma produção em grande escala. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, né, as leis elas são assim meio que controversas, tá? E aí os produtores não vão cumprir com a lei e vão sempre produzir mais. E aí a gente vai ter um grande problema com esse convênio de Taubaté. Depois a gente tem a Primeira Guerra Mundial acontecendo. E aí a Europa, que era o maior consumidor do café brasileiro, vai parar de comprar, porque tá destruída, devastada ali da guerra. E assim os Estados Unidos, que agora se torna uma potência mundial, passa a garantir a compra do café brasileiro. E aí a gente tem o início lá dos anos felizes, né? Do American Way of Life, tá? O estilo de vida americano, os americanos prosperando. Até que chega a crise de 29, tá? Bom, por que eu falei para vocês que os produtores não vão seguir com as leis lá do convênio de Taubaté e vão continuar produzindo em grande escala? Por causa da política do café com leite. A gente sabe que na política do café com leite, Minas e São Paulo ficam revezando no governo. Um ano, né? Um ano não, um mandato, um candidato lá apoiado por Minas Gerais ganha as eleições e vira presidente. No outro mandato, o candidato apoiado por São Paulo vence as eleições e fica nessa jogada aí de poder, né? Fazendo essa alternância. Desta forma, quem são os que geram, os que conseguem manter a política do café com leite bem organizado, bem estruturado? São os coronéis, os líderes municipais. E esses coronéis são grandes fazendeiros. E assim são grandes produtores de café. E aí o camarada vai dizer, não, o Estado vai comprar o meu café e eu vou continuar produzindo. E aí você fala assim, professor, mas não tem a lei que impede que ele produza? Tem. Mas aí quando o governo vai cobrar isso dele, ele vai falar assim, olha, sou eu que faz você ganhar as eleições. Então, compra o café, continua fazendo o que você tem que fazer. Se não tem dinheiro, pega empréstimos internacionais, mas continua, porque um dia o preço vai se estabilizar e aí a gente consegue dar a volta por cima. O preço do café se mantém, tá? E assim eles vão fazendo. O nome dessa política é Política de Valorização do Café, tá? Bom, em 1931, já governo Getúlio Vargas, a gente vai ter a quebra da política do café com leite. E aí o Vargas não vai aceitar o convênio de Taubaté, ele não vai querer essa política de valorização do café. Mas, em contrapartida, Vargas ele sabe que o café é o principal produto, é o que gera a economia brasileira, é o que faz a economia rodar. Então, o que ele vai fazer? Eu não posso ficar comprando o café
desses produtores, porque a gente não tem dinheiro para isso. Então, todo o café que foi estocado da compra gerada pelo convênio de Taubaté vai ser destruída. E aí a gente tem o episódio da queima do café de 1931. Então, Vargas ele autoriza a destruição desses gêneros. Tá? E assim o café se mantém com o preço normalizado. Beleza? Bom, então vamos ver isso mais a fundo, tá? Então tá aí, a situação do Brasil na crise. No dia 26 de fevereiro de 1906, foi assinado o Convênio de Taubaté, uma política de valorização do café brasileiro. Como eu falei, vai ser assinado entre São Paulo, Minas e Rio. Esses três estados, eles têm que manter a compra do café e fazer com que o café se valorize. Só que para isso eles têm que ter um controle, tá? Então, eles têm que manter o controle sobre a exportação desse café, porque senão, lembra lá da teoria da oferta e da procura? Então, se eu tenho muita oferta e pouca procura, o preço vai cair. Foi o que aconteceu. Eu tinha muito café e pouca procura. A Europa não estava comprando, os Estados Unidos não estava comprando, e aí o preço despencou. Beleza? E aí, com a compra desse café, o produtor continua mantendo o preço e o Estado é que vai enviando de pouquinho o café para a Europa, vai enviando de pouquinho o café para os Estados Unidos e assim vai mantendo o preço. Tá? Só que o produtor, produzindo em grande escala, vai ter mais café do que exportação. E aí os estoques vão se abastecendo, vão se aglomerando e não vai ter mais espaço. E aí, em 1931, é autorizada a destruição do café. Tá? E aí, toneladas de café vão ser destruídas, vão ser queimadas. Beleza? Então, como o café era ainda o principal produto da nossa economia, era necessário valorizar esse café. Então, a solução encontrada foi a queima, né? A destruição desse produto, tá? Para poder manter esse preço. Então, com a crise do café e os empréstimos obtidos na tentativa de manter o preço internacional, a gente vai ter aí um aumento na dívida externa. Então, o Brasil, para tentar manter o preço do café, vai pegar empréstimos, né? Vai ser 15 milhões de libras esterlinas. O Brasil vai pegar aí de empréstimo para poder comprar esse café dos próprios produtores, né? Dos próprios cafeicultores brasileiros. E aí a gente vai ter a dívida externa aumentando. E Getúlio Vargas está preocupado com isso. Tá? Então, tal que ele vai deixar de lado o convênio de Taubaté, vai destruir a produção, né, os grãos que já foram comprados, para poder manter a valorização desse café. Porque, né, querendo ou não, é o nosso principal produto. Se a gente não tiver a venda desse produto, a gente vai entrar na crise também. Então vejam que a situação do Brasil na crise de 29, ela se dá por conta da queda do café, tá? Como os Estados Unidos, que agora era o principal comprador do café brasileiro, não está comprando por causa da crise, a gente vai entrar em crise também, porque a gente não vai ter venda. O Brasil, para manter o preço do café, vai ficar comprando o café, pegando empréstimo para poder comprar, e assim o Brasil vai se afundando cada vez mais, tá? Então, essa é a visão do Brasil aí na crise, tá? E como é que está
a nossa história aí do Homem-Aranha. Olha só aquele símbolo no fundo, a suástica nazista. A gente sabe que o nazismo, né? A gente viu na aula passada também. Quem não assistiu, ó, cardzinho aqui, tá? Corre lá e vai dar uma olhada na aula sobre a ascensão do nazismo. Beleza? Então, a gente viu que o nazismo em 1933, que é quando se passa a história do Homem-Aranha, Noir, já está ganhando força. Já está começando a ter uma visibilidade. Tá? E, por incrível que pareça, na nossa história, a gente vai ter o nazi americano. Então, nazistas alemães que vão para os Estados Unidos e lá começam uma organização dentro dos Estados Unidos para derrubar o governo e assumir a principal potência mundial, que é os Estados Unidos nessa época. Tá? Lembrando mais uma vez que os Estados Unidos está em crise, então favorece a ascensão dessas políticas nazifascistas, tá bom? Pois bem, o presidente aqui é o presidente Roosevelt, assim como na história real, tá? E o presidente está conversando, se articulando para ver como que pode resolver as questões da crise. Bom, aqui, como os nazi-americanos estão numa conspiração para derrubar o governo, e tudo isso porque o presidente Roosevelt ele vai ter um caso, né? Vai ter uma amante negra, tá? E aí você já faz a ligação, tá? Lá na Alemanha, o Hitler ele tinha o antissemitismo com os judeus. Judeus, homossexuais, negros, porque ele queria uma raça pura, forte, que era a raça ariana. Tá? Aqui, como é Estados Unidos, qual é a raça que vai diminuir o branco? O negro. Então, os nazi-americanos, eles vão começar a perseguir os negros. Tá? Agora, um dos vilões aí do Homem-Aranha é o Dr. Octavius Octopus, não é? Então, olha só ele ali. Claro que ele não tem aquela armadura, né, com vários tentáculos, mas olha a cadeira de rodas dele ali. Tem vários tentáculos também, né? Só que ali são braços mecânicos e na ponta tem agulhas, tá? E ele é um cientista nazi-americano. Olha as pessoas que estão presas. Todas negras. E assim, o Dr. Octavius vai fazendo experimentos com essas pessoas. Tá? Experimentos na tentativa de criar soldados fortes para combater o governo americano. Então, ali ele está fazendo tudo às escondidas. Tá? Pois bem, vamos para frente aqui, né? Vamos analisar agora o que está acontecendo nos Estados Unidos. O presidente Franklin Delano Roosevelt, ele vai adotar novas medidas para tentar acabar com a crise. A crise que já está durando aí desde de 29, né? E aí vai até 33, beleza? Então, nos primeiros anos do governo do presidente Roosevelt, os Estados Unidos adotaram o New Deal, novo acordo, um conjunto de medidas destinadas à superação da crise. Então, ele vai pegar na campanha dele, ele vai dizer: a gente só teme o próprio medo. Essa é a campanha dele, tá? E aí ele ganha as eleições e já lança esse plano, que é o novo acordo, baseado nos estudos do John Maynard
Keynes. Tá? Esse camarada, que é um anticomunista e antiliberal, ele vai tipo que prever a crise. E aí ele cria uma série de medidas que, se o governo adotar essas medidas, pode, né, conseguir aí acabar com a crise. Então vejam aí uma fotinha aí do Roosevelt e o novo acordo aí, né, o New Deal. Bom, o que dizia aí o novo acordo, tá? Ah, sim, aqui a gente tem os experimentos aí do Dr. Octavius Octopus, né? Ele fazendo testes aí com os seus prisioneiros, né? Que eram as pessoas negras. E nos Estados Unidos, né? A gente sabe que seria a raça inferior, pegando o paralelo lá da Alemanha, beleza? Então, para a Alemanha era o judeu. Para os Estados Unidos aqui seria o afrodescendente, tá? Pois bem, o New Deal, a reação à crise. Então, o New Deal foi inspirado nas ideias do britânico, né, do inglês John Keynes. Dentre as principais medidas adotadas pela política econômica do New Deal, a gente tem o controle governamental dos preços de diversos produtos industriais e agrícola. Então, como eu falei para vocês, o Keynes ele é antiliberal. E o que é esse liberalismo? Esse liberalismo econômico lá do Adam Smith é o governo intervir menos na economia, deixar a economia nas mãos dos empresários. Só que o Keynes ele vai dizer assim: se eu deixar a economia na mão dos empresários e os empresários fizerem o que quiserem, a economia vai quebrar, porque o empresário, a cabeça dele, é só lucro. Eu não vou olhar os meios que eu vou ter que fazer para gerar lucro. E assim a economia pode quebrar. Então, ele é antiliberal por causa disso. O Estado tem que intervir sim na economia para poder manter o controle, porque senão o empresário ele vai falir o país, tá? Em prol do seu lucro próprio, do seu benefício próprio. Então, ele vai desenvolver a sua teoria toda baseada nisso, tá? Então, o Estado tem que controlar a produção industrial e agrícola. E lembra que na aula passada a gente falou que o motivo da crise era por causa da agricultura? E os Estados Unidos vai se preocupar tanto com a indústria e vai esquecer o produtor lá do campo. E aí a gente tem o primeiro elozinho lá ligando uma coisa na outra. Beleza? Assiste lá a primeira aula, tá? A primeira aula tá muito boa. Beleza? Não esquece, não. Sei que você tá aí estudando, querendo ser um aluno nota 10, tá? E por falar nisso, galera, meu sensor aranha já me disse aqui, ó. Não deram like ainda. Então já vai lá deixar o likezinho pra gente, tá? Então, galera, já deixa o like. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhuma aula. Assim, eu tenho certeza que você será um aluno nota 10. Bom? Pois bem, pessoal, continuando nossa aula, a gente vai ter aí outra medida do novo acordo, né? A concessão de empréstimos aos proprietários agrícolas. Então vejam que o Roosevelt ele está tentando resolver primeiro o problema no campo, para ele não precisar ficar comprando produtos importados, né? Comprar arroz, produtos que ele pode produzir no próprio país. Então ele tenta resolver o problema da agricultura para depois ele partir para o campo da indústria, tá bom?
Realização de um grande programa de obras públicas. Vamos pensar juntos, né? Qual é o problema para a crise? É as pessoas não ter condição de comprar, não ter poder de compra. E como é que eu faço para essas pessoas conseguirem comprar? Primeiro, ela tem que ter um emprego. Como é que eu gero emprego? Se a indústria está quebrada, está falida, o campo está quebrado, os principais setores dos Estados Unidos estão quebrados. Como é que eu faço aí para gerar emprego? Obras públicas. O Estado vai gerar emprego construindo patrimônio público. Tá? E quando eu falo patrimônio público, não é o tombado, tá? Não é aquele patrimônio da Unesco, da humanidade, não. Tá? É prédios públicos, pronto, melhor, essa expressão é melhor. Prédios públicos. Então, vamos construir pontes, vamos construir escolas, hospitais, tá? Assim, a galera que está desempregada consegue emprego, consegue um salário, e aí ela precisa agora gastar esse salário. E aí o que ele vai fazer? Redução da carga horária. Para essa pessoa poder ir para um mercado, para ela gastar o dinheiro que ela vai receber. Tá? Outra coisa que ele vai criar é o seguro-desemprego. Bom, por que ele vai criar esse seguro-desemprego? E é justamente para o período que a pessoa ficar desempregada, ela receber um salário para ela poder continuar comprando e fazendo a economia girar, tá? Então é muito importante esse seguro-desemprego. Claro que não é uma renda para essa pessoa ficar dependente do governo. Não, é uma renda enquanto ela encontra outro emprego. E isso os americanos têm muito bem desenhado na cabeça. Esse dinheiro é um dinheiro destinado para mim enquanto eu não arranjo um emprego. Mas eu tenho que arranjar um emprego, porque senão esse dinheiro não vai me render para sempre. Tá? E aí, ó, o cara saiu do emprego, ele não quer depender do Estado. Ele já vai atrás de outro emprego. Tá? Então ele está sempre se movimentando. Beleza? E aí, por fim, ele vai partir para a recuperação da indústria. Tá? E aí, ó, se eu já tenho uma parcela da população que está empregada trabalhando nas obras públicas, depois, quando eu começar a investir na recuperação da indústria, aquela parcela que está faltando vai conseguir ser abraçada aí pela indústria e começar a economia voltar a trilhar os caminhos que os Estados Unidos sempre quiseram. Beleza? E assim o New Deal vai ajudando na reconstrução dos Estados Unidos. E o mundo, como é que tá? Brasil. Quando os Estados Unidos se reestruturam, as vendas do café melhoram, o Brasil começa a respirar, né, novos ares. A Alemanha, que tinha os seus empréstimos por causa da Primeira Guerra Mundial com os Estados Unidos, e agora com a crise de 29, não tinha mais condições de pegar esses empréstimos, agora vai passar a ter. Tá? Agora com o governo do Terceiro Reich, né, com Hitler, a, a crise ela foi importantíssima para a Alemanha e para a Itália nesse ponto. Tá? Abriu oportunidade dessas ideologias, né, nazifascistas se implementarem no país. E por que eu falo que foi importante? Não é pela característica do nazismo e do fascismo, não, tá? É porque essas ideologias promoveram mudanças no pensamento da sociedade, tá? E assim a gente vai ter as campanhas, e aí tem todo o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, beleza? Mas isso daí é para uma outra aula, tá?
Pois bem, pessoal, se vocês ainda não assistiram a minha aula sobre a ascensão do nazismo, eu aconselho vocês a ir lá e assistir, tá? Como eu já falei, deixei um card aqui para vocês e vou colocar também o link dessa aula aqui fixado nos comentários, tá? Se você quiser, basta clicar e já vai direto para a aula. E assim você vai aprendendo cada vez mais, tá? Bom, por hoje é só, pessoal. A gente fica por aqui. Na nossa próxima aula, vou trazer alguma coisa sobre Guerra Fria, tá? Vou procurar aí alguns elementos para a gente analisar, tá bom? O Homem-Aranha Noir vai ficando por aqui, tá? Muito boa a análise. Sei que vocês conseguiram absorver bastante conteúdo, tá? Se você quiser saber mais sobre a Grande Depressão, sobre a crise de 29, a crise no Brasil, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, tá? Mais uma vez, se você não é inscrito ainda, se inscreve, beleza? Isso ajuda o canal a crescer. Você vai também conseguir pegar todas as aulas, analisar junto comigo, quadrinhos, animes, séries, tá? E assim você vai aprendendo cada vez mais, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. E eu não vou descansar até você tirar 10 em história, tá bom? Então, já né?